Olá, depois de um bom tempo sem vídeo, né? Na real ainda tô meio sem tempo de gravar, mas eu queria trazer esse vídeo aqui rapidinho, falando um pouquinho sobre CMake e CPackage. O CPackage ele faz parte, né, das ferramentas que vem junto com o CMake. E para quem não sabe, o CMake ele é basicamente, como eu poderia dizer, um transpilador de build systems. Primeiramente, queria falar sobre o que é um build system. Build system ele é basicamente um conjunto de ferramentas que a gente usa para automatizar o processo de compilação do nosso código. Você já deve ter ouvido falar do Makefile, por exemplo. Se você usa o Visual Studio, por debaixo dos panos você também acaba usando um build system que é o MS Build. No Mac também tem o Xcode, né, que é a IDE que eles é a IDE usada por padrão. Fora isso, também tem o Ninja, que é mais multiplataforma também, tipo um Makefile. Tem o Gradle, que é Gradle, não sei como é que se fala, mas que é muito usado para compilar APK para o Android, por exemplo. E aí você deve se perguntar, né? Tá, mas para que eu vou querer utilizar um build system? Se você já tentou compilar algo na mão, chamando o compilador, né, explicitamente, aqui no caso o GCC para o C, ou G++ para o C++, você vai ver que você vai tendo que especificar basicamente os arquivos que você quer compilar, o nome do programa de saída. Se tiver alguma biblioteca para ser linkada, você vai linkando aqui. E à medida que seu programa vai crescendo, vai sendo necessário aqui colocar mais e mais arquivos. E isso pode acabar sendo bem complicado, né? À medida que seu programa vai ficando mais complexo e tal. E acaba sendo complicado controlar isso mesmo, né? E aí surge os build systems, que eles servem exatamente para isso, para automatizar esse processo. À medida que você vai adicionando arquivos no seu programa ou vai tendo cada vez mais dependências de bibliotecas, eles abstraem esse processo para a gente de forma que torne isso mais fácil, né? De compilar o programa final. Tá, mas aí você deve se perguntar também, né? Por que então não utilizo diretamente esses build systems? E, né, qual a necessidade de eu utilizar o CMake? Bom, uma problemática é que nem todos esses build systems aqui eles vão ser multiplataforma. O Visual Studio, por exemplo, né, o MS Build, vai funcionar nativamente no Windows. Makefile, por exemplo, já vai ter dificuldade para rodar no Windows também. Ele tem uma versão modificada lá, que é o NMake. Até mesmo para você rodar isso aqui no BSD, você não vai conseguir, como é que eu posso dizer, rodar talvez um Makefile, dependendo dos recursos que você utilizar, do mesmo Makefile que você está usando no Linux no BSD. Para isso você tem lá o pacote, né, no BSD tem o pacote Gmake, que seria o GNU Make, porque o Make padrão dele, o Makefile, tem alguns recursos a menos, né? Enfim, diferente. Ninja até é multiplataforma, mas enfim, não vou me aprofundar muito porque eu realmente não utilizei muito. Mas o CMake, ele vem como essa alternativa da gente poder usar o mesmo arquivo de configuração em múltiplas plataformas. Por quê? Porque ele não é um build system direto. Ele meio que transpila esse código para diferentes build systems que a gente esteja utilizando. Que a gente queira utilizar, né? Dependendo do sistema, no caso. Xcode. E isso para buildar, né? E
por outro lado, o cPackage, que já vem junto com o CMake, né, com o conjunto de ferramentas do CMake, serve para a gente empacotar esse executável final, esses arquivos e tal. Que é uma mão na roda. Então basicamente é isso. O CMake serve para a gente automatizar o processo de compilação e o cPack para automatizar o processo de empacotamento do nosso programa. Tá, começando aqui, eu vou começar com um exemplo mais simples. Eu fiz alguns códigos aqui de exemplo. Vou começar com esses dois aqui. Esse aqui é basicamente um programinha bem simples. Esse main.c aqui eu tenho uma função externa, myFunction, que é chamada aqui dentro do meu main. Essa myFunction, ela é declarada aqui nesse arquivo mylib.c. A implementação também é bem simples, eu chamo aqui um hello world, né, print. E se os argumentos passados na hora que eu estiver chamando meu programa forem... Enfim, se tiver algum argumento, ele printa aqui, esse primeiro argumento. Args e aqui o argv. Tá. Começando aqui a escrever, eu vou começar colocando essa função aqui, o CMake, que é para checar a versão mínima requerida do meu CMake. Por que isso é interessante? Porque dependendo da versão do CMake que o usuário estiver utilizando, pode ser que algum dos recursos não estejam disponíveis, né? Afinal, à medida que o programa vai sendo atualizado e novos recursos vão sendo adicionados, versões antigas não vão suportar determinadas funções, tal. Como aqui é bem simples, que eu vou escrever, eu poderia estar utilizando até o CMake 3.0 mesmo. Mas enfim, aqui a versão do CMake que eu tenho é a 3.28. Mas aqui é isso, e aqui eu coloco, né, o que eu espero caso a versão do usuário seja incompatível. Ele me retorna um erro, pede o programa, a transpilação de continuar. Bom, segundo, eu vou colocar aqui um project. Basicamente nesse project aqui eu defino alguns parâmetros do meu projeto no geral. Então aqui eu vou colocar o nome do projeto. Aqui, enfim, pode ser qualquer coisa, né? Se você estiver criando aí game, o nome, né, que você espera para o seu executável final, principalmente. Quer dizer, não necessariamente para o executável final, né? Mas realmente o nome do projeto aí que você queira dar. Aqui eu defino a versão do meu projeto e as linguagens utilizadas. Aqui eu vou estar utilizando só o C, mas você pode utilizar também CXX aqui para C++ e outras linguagens que eu admito que realmente nunca explorei muito. Aqui eu me ative mais ao C e C++ com o CMake. Bom, com isso aqui eu posso compilar esse meu arquivo. Aqui, ó, aqui eu colocando só CMake, ele me mostra mais ou menos como é que se usa, né? Vocês vão ver aqui, ó, que basicamente eu passo CMake, as opções, né? Porque tem, enfim, diversas opções aqui que eu posso passar como parâmetro. E aqui o caminho para esse meu arquivo de entrada aqui, que é o cmakelist.txt. Sempre que você for criar um projeto que use CMake, cria esse arquivozinho aqui com essa mesma nomenclatura, cmakelist.txt. Vai ser o seu arquivo de entrada padrão. Quando a gente usa, por exemplo, quando a gente cria um projeto no Visual Studio, a gente vai ter aqueles .cln e .vcxproj, por exemplo. Quando a gente cria um make, quando a gente está utilizando, né, o makefile, a gente vai ter um arquivo makefile como parâmetro de entrada, por aí vai. Então esse arquivozinho aqui faz parte
do padrão do CMake também, né? Caso eu faça só assim, CMake ponto, né? Porque eu já estou dentro do diretório do meu projeto, ele vai criar aqui dentro da pasta do próprio projeto os arquivos temporários. E eu não quero isso, porque acaba poluindo bastante, né? E é interessante a gente isolar isso em uma pasta separada. Então, para isso, eu utilizo esse comando aqui, ó, essa opção aqui, "-b", que me permite escolher um diretório para onde esses arquivos vão ser escritos. Aqui, no caso, eu vou jogar tudo dentro de um diretório build, e aqui ele já cria. E aqui interessante, como eu estou usando o Linux, estou usando aqui o Pop! OS, por padrão, ó, ele cria um makefile, ou seja, ele transpila isso aqui para um makefile. Então eu poderia vir e compilar isso aqui com um make. Como não tem nada, né, eu não estou especificando aqui nenhuma biblioteca ou nenhum executável de saída, ele não vai me gerar nada. Mas é como eu falei, né? Isso aqui ele vai transpilar para outros build systems. Vou começar aqui adicionando uma biblioteca. Aqui eu defino o nome do meu target. Ou seja, aqui eu vou colocar, sei lá, mylib. E defino o arquivo que vai ser utilizado para compilar essa biblioteca aqui. No caso vai ser o meu mylib.c. Se eu rodar isso aqui de novo, e agora rodar o make, ele já vai me gerar aqui, ó, meu lib mylib.a. Eu não vou adentrar muito nisso aqui, né, na diferença entre o .a e o .so, mas aqui basicamente ele compila por padrão uma biblioteca estática. Se eu quiser, eu posso especificar aqui que eu quero que ele compile para uma biblioteca compartilhada. Seria o .so. Então se eu rodar isso aqui de novo, ele agora vai compilar, ó, como .so. Se eu quiser, eu posso fazer... Posso fazer os dois. Posso especificar aqui estático. Porém, eu vou ter que dar aqui outro nome. O target, eles devem ter um nome único. Senão vai dar erro. Eu vou mostrar aqui só para mostrar, ó. Mas aqui está dizendo que não pode criar um target mylib porque outro target já está utilizando esse mesmo nome. Ou seja, os targets eles sempre têm nomes únicos. Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar mylib shared. E aí ele funcionaria sem problema. Quando eu compilasse isso aqui, ó, ele iria me gerar os dois. Compilaria duas vezes, ó, libmylib.a e libmylibshared.a.so. Vou só ver aqui. Não sei se eu... Tem até como alterar aqui o nome desse arquivo de saída. Mas eu não vou adentrar nisso. Acaba perdendo tempo. Mas é isso, basicamente você pode especificar o tipo de biblioteca de saída aqui nesse segundo parâmetro, logo depois do nome do target. Se eu quiser, tem uma paradinha interessante também que é legal de falar. Eu posso utilizar, ó, esse nome aqui que eu coloquei no project. Só botar aqui o project name. Sei lá, posso botar
project name static, project name shared. Rodando isso aqui, ó, ele gera o libexample shared e libexample static. Então é bem interessante. Bom, por enquanto vou deixar assim mesmo. Tá, outra coisa que é interessante de falar, para eu não precisar ficar fazendo isso aqui, né, buildando o CMake e compilando com o make, eu posso fazer direto no CMake também, com esse parâmetro aqui, traço build, e especifico a pasta de build, né, onde estão os arquivos temporários. E aí ele compila aqui bonitinho. Vou apagar aqui. Isso aqui eu preciso gerar de novo. Agora eu vou só mostrar, ó, e compila, ele executa por algum motivo não está mostrando aqui, beleza. Mas é isso, ele executa aqui o build system que está nessa pasta build. Então se você tiver no Windows, por exemplo, estiver usando o MS Build, né, ele vai, utilizando esse mesmo parâmetro aqui, ele vai executar certinho o MS Build, para você não precisar ficar chamando por conta própria, né, ou precisar, sei lá, ficar abrindo a solution no Visual Studio, que é mó trampo. Bom, aqui eu tô gerando uma library, né, esse mylib, mas eu posso fazer a mesma coisa, ó, com o executável. Então eu posso fazer aqui um mybin e o arquivo que eu quero compilar como binário. Com isso aqui eu consigo compilar, mas vai dar um erro. Por quê? Porque eu não tenho a referência para essa função aqui, myFunction. Está no meu main.c. Por quê? Porque essa função aqui ela está sendo declarada pelo mylib.c. Para isso, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer aquele processo de linkar a minha biblioteca, né? Assim. Então, para fazer isso aqui no CMake, eu posso utilizar essa função aqui, target link libraries. Ou seja, eu estou linkando uma biblioteca ou bibliotecas no meu target. Aí aqui eu passo primeiro o target, qual eu quero linkar as bibliotecas. E aqui as bibliotecas a serem linkadas, que no caso mylib. Com isso aqui, agora ele deve estar funcionando. E aí eu posso olhar aqui dentro da pasta build, ó, já vai estar com o meu binário lá. E posso rodar. Já dá certo. Eu poderia fazer assim, ou então poderia até, quando o programa é simples, né, se eu não precisasse dessa biblioteca aqui, poderia só passar aqui também, ó, o próprio files direto, que também daria certo sem problema nenhum. Mesma coisa. Outra coisa interessante que dá para fazer é utilizar essa funçãozinha aqui file. Com ela eu posso setar aqui os arquivos a serem utilizados. Aí ao invés de usar isso aqui, eu posso só chamar a variável. Ele armazena isso aqui na variável que você passa no segundo parâmetro. Pode dar na mesma. E aí, por que isso aqui é interessante? Porque nesse caso aqui não faz muita diferença, né? Porque eu estou passando explicitamente o nome dos arquivos. Mas o interessante é porque essa função ela aceita padrões. Então eu poderia fazer assim:
pegue todos os arquivos que tem a extensão .c. Isso é interessante para quando eu tenho, sei lá, né, dentro de uma pasta source. Poderia fazer assim também, que ele faz uma busca recursiva dentro de todos os parâmetros, as pastas e subpastas, né, dentro dessa pasta sources. E isso é bastante interessante, assim, é um adianto gigantesco. Bom, aqui eu vou deixar como estava, né, porque não faz muita diferença. Poucos arquivos. Apagar isso aqui. E é isso. Com isso aqui, vou ter aqui o MyBeam funcionando. E aí vamos para a segunda parte do que eu quero falar, que é o famigerado cpackage. Para usar o cpackage, eu basicamente começo adicionando ele aqui com include. Dou include cpack. E aí, esse build aqui. E aí, quando eu fizer isso aqui de novo, vou gerar aqui os arquivos na pasta build. Ele agora vai ter gerado para mim, ó, outros dois arquivos aqui: o cpack-config.cmake e o cpack-source-config.cmake. Com isso aqui, se eu entrar na pasta build e rodar cpack-g, sei lá, zip, ele vai zipar aqui para mim, ó, e gera um pacote em tese com, sei lá, meu binário dentro. No momento ele não vai ter nada, por quê? Porque eu não estou especificando aqui o que é que eu quero que vá para dentro desse pacote. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, ó. O cacete. Pronto. Aqui, ó, eu consigo visualizar todos os geradores e são suportados. No caso aqui, alguns vão ser dependentes de sistema operacional, como aqui, por exemplo, o NSys, o NSys64. Eu realmente não sei se funciona no Linux, instalando, sei lá, alguma coisa específica, mas isso aqui é principalmente para o Windows. Isso aqui serve para a gente fazer aqueles instaladores genéricos. E quando a pessoa baixa a sua aplicação, ela dá 2 cliques, né, e instala o programa geralmente em arquivos de programa, por exemplo. Para isso aqui funcionar, você também tem que ter isso aqui instalado no seu Windows. Baixar o NSys. Aqui, por exemplo, ó, para gerar pacotes.deb, que vai ser o que eu vou mostrar nesse vídeo, né, já que eu estou dentro do Pop! OS, que é baseado no Ubuntu. Fora isso, tem também só arquivos compactados normais, como zip, argz, o startz, rpm. Eu realmente não sei se eu consigo fazer isso do lado do Ubuntu, ou se eu tenho que estar num sistema baseado no Fedora, Red Hat, né? Não sei. E esse external também é bem interessante para a gente fazer empacotamentos próprios, né? Entre aspas. Isso aqui eu estava usando em outro projeto para gerar arquivos AppImage para o Linux, por exemplo. Então pode ser bem interessante. Tá, mas aqui como é que eu faço então para especificar quais arquivos eu quero que vão para dentro do meu pacote? Bom, isso aqui eu faço com esse comandinho aqui, o install. Com install, eu basicamente posso dizer quais targets eu quero que vão... Aqui não necessariamente para o cpackage, né? Aqui na verdade o install
ele serve como target separado. Eu posso fazer assim. Quando eu tiver, caso eu queira chamar, né, esse target, ele meio que gera esse target de install e, enfim, permite a gente instalar, entre aspas, esse binário aqui, por exemplo, né, em uma parte específica. Mas no caso, o cpackage ele se utiliza desses installs aqui exatamente para poder gerar os pacotes finais. Então a gente precisa configurar isso aqui de qualquer forma. E aí, tô abrindo aqui colinha. E aí, aqui eu posso colocar, né, os targets que eu quero. Por exemplo, poderia colocar a biblioteca também, né, para ser compartilhada. E aqui eu vou setar as pastas de destino que eu quero para cada um dos meus tipos de target. Esse archive aqui, ele serve especificamente para bibliotecas estáticas, .a. O library, por exemplo, ele vai servir aqui para caso a gente estivesse compilando um .so. Então é sempre bom fazer essa diferenciação aqui, né? Ter cuidado com isso. Aqui, por exemplo, eu vou colocar só para mostrar para os targets de tipo archive serem instalados na pasta lib.a. Deixa eu ver se eu consigo rodar isso aqui. Vou gerar de novo arquivos na pasta build. Eu realmente não lembro agora como é que eu faço para... tá. Porque aqui ele vai tentar instalar na minha pasta do sistema, né? Eu precisaria da permissão. Mas ó, aqui basicamente ele já está tentando instalar no user local bin. Não lembro agora como é que eu faço para setar uma parte específica. Mas nem é esse o ponto. Vamos tentar fazer um cpackage com isso aqui. Tá na pasta build. E aqui, ó, eu vou tentar gerar um targz. Aqui ele gera o targz para mim. Eu vou listar o que está dentro dele. E aqui, ó, vai ter aqui já a minha pasta lib.a com a minha lib dentro, meu .a. E aqui a pasta bin, meu binário dentro. Aqui dentro dessa pasta underline cpackage, underline packages, eu vou ter todos os arquivos temporários. E eles são criados na hora de gerar meu package. Então aqui, por exemplo, no targz, eu vou ter as duas pastas com os arquivos dentro. E é interessante para compilar. Para debugar, né? O que está dentro e tal, o que está indo. Então é bem bacana. Aqui só para mostrar essa diferenciação, eu vou colocar aqui também o shared da libs. targz. E aí aqui vou colocar aqui também libs. Vamos dar certo, né? Será que já foi? É isso, ó. Dentro da pasta lib tenho aqui meu .so. O normal geralmente é fazer isso aqui, ó.
joga tudo para a mesma pasta. E na real isso aqui vai ser mais utilizado para os .so, né, que são os mais comuns de serem distribuídos juntos do seu binário. Geralmente os .a são mais para quando a gente está distribuindo, como é que eu posso dizer, pacotes de desenvolvimento, né, que vão incluir, por exemplo, cabeçalhos e tal. Vai ser mais para o usuário que vai desenvolver de fato uma aplicação. Não é tão usado para distribuições de aplicações que vão ser só executadas, né, programações já compilados e tal, programas já compilados. Tá. Outra coisa interessante que a gente pode gerar daqui, .deb. Ele vai dar um erro porque ele pede algumas informações a mais. Estou mostrando isso aqui porque dependendo do tipo de gerador que você for usar, ele vai pedir sempre algumas informações a mais. Então na Apple, por exemplo, né, no Mac, quando você estiver gerando um app bundle, ele vai pedir algumas outras coisas a mais também, como ícone, vai pedir um caminho lá para playlists e tal. Quando você estiver fazendo um NC, né, um instalador lá para o Windows, ele também vai pedir algumas informações a mais. No caso do Debian, ele vai pedir para a gente setar esse parâmetro aqui, package contact. Aqui eu vou colocar, sei lá, meu e-mail @protonme. E aí com isso aqui ele já me gera .deb. Cadê? Aqui. Esse .deb aqui, antes disso deixa eu mostrar aqui mais uma vez, ó. E ele pega certinho aqui, ó. É interessante também para você ver aqui como é que funciona e tal. Aqui, ó, ele vai jogar tudo dentro da pasta user. E essa pasta user vai conter a estrutura que a gente montou. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, sudo dpkg use example, tá lá. Ao rodar isso aqui, ó, ele já vai reconhecer meu binário como um comando global, né? Porque ele já vai estar dentro do meu user bin. E aqui eu consigo chamar numa boa. Vai estar aqui dentro do meu user bin, mylib, mybin. E eu consigo desinstalar ele pelo nome do pacote. Por padrão, ele vai pegar o nome do projeto. Mas caso você queira especificar aqui manualmente, você pode colocar aqui também package name, e aí você escolhe um nome qualquer. Tá, isso aqui é para esse exemplo. Só quero mostrar mais uma coisa, e é esse outro aqui, que eu estou usando uma biblioteca que já está instalada no sistema, que seria o SDL2. E para compilar esse programa, tenho que linkar a biblioteca SDL2 e vai estar instalada no meu sistema, né? Aqui eu estou no Debian, como eu falei, né? No Pop! OS, eu instalo utilizando essa lib aqui, lib sdl2-dev. E aí, nesse caso, quando eu for... Vou remover isso aqui que eu não preciso.
quando eu for linkar essa biblioteca aqui, eu posso fazer simplesmente assim, que daria certo. Colocar o main.c aqui por window.c. Vou ver aqui a parte da build que está bem poluída. Vou gerar outra. Opa, cadê? Com isso aqui, filaria sem nenhum problema. Porém, isso aqui não é interessante de fazer porque dependendo do sistema, pode ser que a biblioteca não esteja instalada e aí, ou sei lá, instalada em algum outro canto. E é interessante que a gente tenha alguma forma de testar isso aqui. Então o CMake ele tem essa funçãozinha aqui, Find Package, que não vai funcionar com todos os programas, com todas as bibliotecas, mas com algumas bibliotecas que vão disponibilizar o seguinte arquivo, find, aqui vai ser, sei lá, o libname.cmake. No caso do SDL2, ele já disponibiliza por padrão esse arquivozinho aqui, por isso que isso aqui funciona. Isso aqui é uma maneira interessante da gente colocar como pré-requisito, né, algumas bibliotecas. E aí aqui, ao invés de usar SDL2, eu utilizo uma das variáveis que o package do SDL2 também disponibiliza para mim, que é esse SDL2 Libraries. Isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. Outra coisa interessante de comentar rapidamente é essa outra funçãozinha aqui, Directories. Eu posso utilizar em conjunto com outra variável que o CMake, que o SDL2 me disponibiliza, que é essa includeDigs. Para que serve isso aqui? Isso aqui eu basicamente posso adicionar diretórios de busca para os cabeçalhos. Nesse caso aqui eu estou utilizando sdl2/sdl.h. Por quê? Porque por padrão o Linux ele procura sempre dentro de alguns arquivos, os cabeçalhos dentro de algumas pastas do meu sistema. Nesse caso, por padrão, ele vai buscar aqui dentro do user include. Aqui dentro do user include, ó, eu vou ver que tem essa SDL2. Então é por isso aqui que eu vou... Isso aqui seria a mesma coisa de eu fazer o seguinte, user include -sdl2 sdl.h. Eu posso omitir isso aqui exatamente porque por padrão ele já vai fazer essa busca aqui dentro. Adicionando isso aqui, eu poderia omitir, por exemplo, esse SDL2 também. Porque por padrão, essa variável aqui estaria me jogando para dentro da pasta SDL2. SDL2 include, o user include SDL2. Estaria me jogando aqui para dentro. Aqui seria a mesma coisa de eu fazer o seguinte: user include SDL2. Só que como isso aqui varia, né, dependendo do sistema operacional, eu utilizo a variável retornada nesse find package, que aí vai padronizar para todos os sistemas. E aí eu não preciso me preocupar, né, em escrever o caminho certo para cada um. E aí por último é isso aqui mais específico para o pacote .deb, que é o de eu descrever package. Então, como é que era? É para descrever as dependências do meu pacote.
Aqui é cpack, Debian package depends. E aqui eu posso setar o meu libsdl2.dev. Como o meu programa depende, né, dessa biblioteca para executar, para criar a janela, eu posso adicionar ele aqui como uma dependência. Caso eu tenha outras, por exemplo, lib, lua 5.4 dev e assim vai indo, eu posso ir só adicionando aqui. Isso aqui é interessante. Pack-g deb. Exatamente, ó, porque digamos que eu não tenho aqui, vou remover só para mostrar. Caso eu não tenha esse pacote instalado, se eu for tentar instalar esse programa, ele vai me retornar um erro, exatamente dizendo, ó, que o pacote de dependência aqui não está instalado. Então, uma vez que eu instale ele, só voltar a tentar instalar que vai funcionar. Aqui funciona numa boa. Exemplo. E aqui uma última coisa que pode ser interessante, assim como no install, podia fazer assim, target install, o cpackage eu posso fazer, ele cria um target para mim de package. Quando eu chamo isso aqui, ele vai criar vários packages ao mesmo tempo, ó. Pro targz, pro tarz. Se eu olhar aqui dentro, ó, vai ter alguns targets criados. Eu posso especificar aqui, por exemplo, quais targets eu quero que ele crie. Cpackage generator, eu acho, generator. Isso mesmo. E aqui, por exemplo, eu quero gerar um .deb. Quando eu rodar isso aqui, ele vai gerar para mim, ó, só o deb. Vou deletar e criar de novo. Cmake -b build 2, 3. E olha, ele cria só o deb. Se eu quiser criar um deb targz, mesma coisa. Aí ele cria o deb e o targz. Yes build. Aqui só com binário. Bom, acho que é isso basicamente. Vídeo realmente bem rápido, só para dar essas noções introdutórias. Nada muito complexo também. Só para mostrar como é possível automatizar tanto a compilação, né, quanto o empacotamento dos seus programas em C, utilizando o Cmake e o Cpackage, que realmente é uma mão na roda. Eu venho utilizando bastante para alguns dos meus projetos. E é bem interessante, até mesmo para, se você, sei lá, já chegou a usar o GitHub Actions para gerar build para diferentes, para gerar build não, né? Na verdade é mais para testar a compilação, ver se está rodando. Mas tem algumas formas de você utilizar isso aqui para gerar pacotes lá, por exemplo.
Então eu que, por exemplo, não tenho um Mac, eu consigo gerar uns pacotes de App Bundle por lá. Mesma coisa para Android, para MScripten, né? Programação para compilar para web. Então é bem interessante isso aqui. Mas é isso aí.